religiões criaram os seus pregadores e alguns pregadores criaram as suas religiões. Algumas religiões escolheram aqueles que dentre elas mais lhe chamou atenção, mais lhe agradou e acaba tornando essas pessoas ministros do seu ministério. E alguns que não conseguiram essa posição nessas religiões acabam saindo dela e montando a sua própria igreja, montando o seu próprio ministério e se fazendo pastor, se fazendo pregador nesse novo ambiente criado por ele mesmo. Essa multiplicação começou a acontecer há algumas décadas atrás. E quando isso começou a acontecer no meio evangélico, deu a impressão de que talvez isso fosse até bom. Por quê? Porque quanto maior fosse o número de pregadores, mais rapidamente a igreja conseguiria cumprir o seu chamado, a sua comissão, que era pregar o evangelho em toda a terra a toda criatura. Mas, ainda que a impressão fosse boa no início, e ainda que a multiplicação aconteceu de uma forma descontrolada, anos mais tarde, que é onde chegamos agora, a gente olha para isso e se pergunta: foi bom? Valeu a pena? Atingiu o objetivo esperado? E a resposta é não. Por quê? Porque o que aconteceu é que todos os que quiseram se fazer pregadores se fizeram. Todos os que queriam criar a sua igreja, criaram. E o que se vê hoje é que a palavra de Cristo não mais se aplica à vida dessas pessoas. Aquela que, quando ele estava aqui na terra, numa de suas orações ao Pai, ele disse: Pai, eu peço que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Mas o que aconteceu com essas pessoas é que no mesmo campo, numa mesma localidade, vários montaram as suas igrejas. E hoje é comum ver numa rua só, ou até num pedaço de rua, em um quarteirão só, 2, 3 igrejas de ministérios diferentes. E elas não se comungam, elas não se tratam como irmãs. Antes, elas disputam o mercado, elas disputam as pessoas daquela localidade para ver quem sai lucrando ou quem consegue mais membros. E essa é a luta deles hoje. Só que começaram nessa falta de visão, nesse erro a que começaram a caminhar, eles criaram estratégias. E as estratégias foram as estratégias do impressionismo, onde alguns criaram estratégias para atrair para si mais pessoas do que a outra conseguiria atrair. E daí usaram as suas estratégias, criaram seus milagres, deram uma agenda para Deus. É lógico que não, né? Mas como se tivessem feito. Pegaram uma agenda e escreveram: Deus, todas as terças, a partir das 7 horas até as 9, a gente vai estar fazendo o culto do milagre urgente e nesse momento o Senhor opera milagres entre nós. Passaram uma agenda para Deus. Então, os milagres dele têm dia e horário marcado. Uma loucura, uma completa aberração. Mas são estratégias usadas. Alguns exploraram bastante os seus milagres, falsos, mas os seus milagres, as suas curas, chamadas de curas divinas, que também são curas falsas, são curas psicossomáticas, onde a pessoa é induzida a crer numa melhoria e às vezes até consegue melhorar a sua saúde, porque na verdade não tinha uma doença física, tinha apenas uma doença emocional. E a crença acaba livrando essa pessoa dessa doença emocional. E criaram a prosperidade, onde chegam à loucura de dizer que você contribui para Deus, você faz sacrifício financeiro e Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma fazenda, Deus vai fazer você prosperar, vai te dar um comércio. Hoje você é empregado, mas você vai virar patrão.
coisas que jamais fizeram parte do Evangelho, coisas que são completamente ridículas perante a proposta do Evangelho de Deus que deve ser apresentado às pessoas. Isso não tem nada de Bíblia, não tem nada de Deus, isso só tem parte na loucura que essas pessoas foram capazes de chegar. E também nas profecias e nas revelações. Como esse pessoal tem profecia, como esse pessoal faz revelações, todas falsas, mas são dadas em quantidades enormes. E a loucura é tanta que quanto mais essas pessoas dão essas profecias falsas, mesmo que elas não se cumpram, elas não caem por causa disso, e aqueles que se decepcionaram porque não tiveram a profecia cumprida continuam acreditando e ouvindo as novas profecias, e a coisa continua. Onde ela deveria parar, não para, continua com a mesma força, ou até com mais força ainda do que tinha antes. E essas pessoas mudaram o Evangelho de Deus. O Evangelho, a proposta de Deus é que o Evangelho oriente as pessoas, qual é a forma como elas podem ser salvas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas isso não faz parte da pregação dessa gente. O que essas pessoas pregam é o enriquecimento por contribuição financeira. Você contribui e Deus vai te dar mais do que você deu para Ele. Deram-se a si mesmos uma pseudo-unção, onde diz, olha, você orou, pediu o que você desejava a Deus, mas não conseguiu. Mas eu tenho uma unção de Deus. E se você vier a mim e eu orar por você, é certo que Deus vai te dar aquilo que você mesmo orando não conseguiu. Eu só preciso te dizer o que você vai precisar fazer. E o que você vai precisar fazer é me dar o seu dinheiro. Você me dá o seu dinheiro, eu oro e você vai ver que Deus vai te dar. Na verdade, eles estão vendendo um produto que eles não têm para entregar. Mas eu não sei o que acontece com a cabeça das pessoas que dão ouvidos a eles, porque elas dão os seus bens a eles, não recebem nada em troca, mas continuam dando mais bens. E crendo que um dia Deus vai me honrar, um dia minha hora vai chegar, e ficam nisso. Passam a vida inteira fazendo isso, sendo enganados e ainda felizes por estarem sendo enganados. Esses líderes também se deram uma pseudo-unção, onde eles se mostram como pessoas superiores e que não podem ser resistidas, que não podem ser desqualificadas, que não podem ser rejeitadas, porque qualquer um que fizer isso contra eles, e eles, como eles dizem, né, por eles serem ungidos de Deus, essas pessoas vão ser castigadas por Deus. É uma loucura. Essas pessoas realmente perderam o juízo, perderam o raciocínio, perderam a razão, perderam o temor de Deus e se entregaram a uma vida completamente desequilibrada e dissoluta. É isso o que essa proliferação desgovernada, desenfreada de pregadores produziu ao longo desses anos. Essas pessoas criaram uma barreira tão grande para os seus seguidores, para os seus ouvintes, que eles hoje são os que impedem essas pessoas de chegar a Deus. Porque essas pessoas, e isso ocorre em algumas dessas denominações, elas são levadas a crer que jamais podem deixar de ser membros daquela localidade onde elas estão membradas. E se fizerem isso, vão ser castigadas por Deus, vão ter prejuízo financeiro, vão ficar endemoniadas, até essa loucura eles chegam a dizer, e as pessoas ficam presas a eles, servindo a eles e não a Deus, e obedecendo a um evangelho que não é o evangelho de Deus, não é o evangelho da salvação, é o evangelho do engano, é o evangelho da cobiça, é o evangelho do pecado, de forma que esses pregadores passaram a estar não somente eles afastados de Deus, mas também manter afastados de Deus e longe da salvação aqueles que dão ouvidos a eles. Esses pregadores também, alguns deles, se distanciaram tanto da Bíblia que
que eles não querem mais pregar a Bíblia. Isso não dá resultado para eles. Eles querem aquilo que faz com que as pessoas fiquem presas a eles por medo e pela contribuição financeira. É comum ouvir nesse meio religioso eles dizerem assim, algumas igrejas evangélicas são muito frias porque elas ficam lá só ensinando um blá 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 para as pessoas e as pessoas não querem ouvir blá blá blá, as pessoas querem poder de Deus caindo. A gente nem usa pregação porque isso é blá blá blá. O que a gente quer fazer é invocar o poder de Deus e fazer as coisas acontecer no meio desse povo. E eles fazem, eles produzem os milagres do engano, os milagres da mentira. E não ensinam o povo o evangelho do blá blá blá, conforme eles dizem, porque esse evangelho ele não é atraente para essas pessoas. E nisso se cumpre uma profecia que o apóstolo Paulo fez. Ele disse, olha, os últimos dias vão ser dias difíceis. As pessoas não vão mais querer dar ouvidos aos ensinamentos de Deus, à sã doutrina, aquilo que a Bíblia ensina. Ao contrário disso, essas pessoas vão se cercar de falsos mestres que vão falar aquilo que elas gostam de ouvir, porque é aquilo que massageia ou faz bem para a cobiça dessas pessoas. Só que o evangelho de Deus é o evangelho do blá blá blá, porque existe umas qualidades que o pregador do evangelho deve ter. E a Bíblia diz assim a respeito daquele que deseja pregar o evangelho. Diz assim, olha, é preciso que essa pessoa tenha algumas qualidades. Uma, que essa pessoa seja irrepreensível no seu caráter. Marido de uma só esposa. Como tem pregadores no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento e divorciado de um monte de mulher que já deixou para trás. É preciso que o pregador seja equilibrado, uma pessoa temperada, que tenha domínio próprio, que seja respeitável. As pessoas confiam nele porque ele é uma pessoa leal, é uma pessoa de respeito, que seja hospitaleiro e que seja capacitado para ensinar. Capacitado para ensinar. Ensinar o quê? O blá blá blá, a mensagem bíblica, e não o engano de manifestação de poder, de profecia, de língua estranha, de milagre, de prosperidade. Isso não faz parte do evangelho da Bíblia. E não apenas é preciso que o pregador, aquele que trabalha certo no ministério de Deus, além dele ter essas qualificações que eu acabei de falar, é preciso ainda mais uma coisa. É preciso que ele seja chamado por Deus para exercer esse ministério, seja vocacionado por Deus e seja capacitado por Deus para exercer esse ministério. Paulo, a respeito de si mesmo, ele diz, olha, Deus me chamou e me separou para ser o seu apóstolo. E é isso mesmo que eu fiz. Eu dediquei minha vida a anunciar o evangelho por todas as partes do mundo, onde Deus me permitiu ir. Paulo, ele não se fez a si mesmo apóstolo. Ele foi escolhido nessa função pelo próprio Deus. E é preciso que as igrejas parem de escolher os seus prediletos e é preciso que as pessoas se elejam a si mesmas pregadores, quando nem capacitação para isso tem, para que deem lugar àquele que tem a soberania em todas as coisas, que é Deus. Eleja aqueles que ele mesmo quiser eleger para exercer as funções de pregador, a função sacerdotal. No Velho Testamento era assim que acontecia. Ninguém podia ser sacerdote, a não ser aqueles que Deus escolheu. E Deus, de todas as tribos, de todas as famílias de Israel, escolheu apenas a família de Arão, que era da tribo de Levi, para que ele e os seus filhos exercessem o sacerdote no templo. Nem os outros levitas, que eram da mesma tribo de Arão, mas que não eram da família de Arão, podiam exercer o ministério sacerdotal. Alguns até desejaram, alguns até quiseram fazer isso, mas não tiveram a permissão de Deus para fazer. E é preciso que as pessoas deem
esse respeito a Deus, para que o Espírito de Deus, que distribui dons segundo a vontade de Deus, eleja aqueles a quem Deus quiser eleger para exercer esse ministério, como também qualquer outro ministério na igreja. Para que essas coisas que nós vemos hoje, que distanciou tanto as pessoas de Deus, e esse distanciamento ele já perdura por tanto tempo, que é possível até que pessoas que tenham se convertido nos últimos 40 anos e que são membros de igreja nem conheçam o Evangelho de Cristo e nunca tiveram acesso a ele. Estão lá sendo enganados por um líder religioso, estão lá sendo afastados de Deus pela ganância de um espertalhão que em algum momento vai ter que prestar conta dessa sua má conduta para Deus, mas que está atrapalhando a vida não somente dele, mas também daqueles que dão ouvidos a eles e o seguem. É preciso que as pessoas se voltem para o evangelho do blá blá blá, para o evangelho bíblico. E é preciso que as igrejas parem de pregar as coisas que estão pregando: cura, língua estranha, prosperidade, profecia, revelação, milagres, e voltem a pregar o evangelho de Jesus, o evangelho da salvação através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário.